A partir do verso 1, que vai nos dizer assim: o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar a multidão que se ajuntou em volta dele. E era tão grande que ele entrou no barco e assentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. A semente brotou logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram ao meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Aleluia, a palavra da salvação nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer que o semeador sai a semear a semente. E a gente vê que o semeador, ele não faz acepção de pessoas como muitas vezes nós fazemos. O semeador, ele não olhou a condição da pessoa. A preocupação dele maior não era porque aquela pessoa estava em meio aos problemas, às aflições. Não. O intuito do semeador era o que? Semear semente. Porque através da semente é que o fruto vai nascer. Porque toda semente que é lançada na terra, ela nasce. Ela nasce, ela germina na terra e ela ali vem uma árvore da sua semente e depois vem os seus frutos. E aí ele saiu semeando. Mas aí você vai ver que no decorrer dessa semeadura, a gente vai ver a dificuldade de cada terreno. E a pergunta nesta noite, uma pergunta individual: como está a condição atual do seu terreno? Como está a condição atual do seu coração, onde essa semente do Senhor, ela foi plantada? Porque acredito que todos que estão aqui nesta noite, é porque a semente do Senhor um dia foi plantada. Porque eu não acredito que estamos aqui nesta noite, saindo das nossas casas sem razão nenhuma. Mas acredito que todos nós aqui viemos com um intuito, e o intuito é de adorar o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele semeia. E o primeiro terreno que o semeador encontra, a palavra do Senhor vai dizer que essa semente ela cai à beira do caminho. Mas à beira do caminho a gente pode até metaforar, né? Essa semente à beira do caminho, porque tem vários sentidos de a semente cair à beira do caminho. A semente à beira do caminho pode representar uma pessoa que está ali naquela situação e que ela tem duas opções. Ela recebe aquela semente, a pessoa recebeu aquela semente, ela tem duas decisões. Ou ela olha para trás e volta, ou ela olha para frente e segue. Para onde você está indo nesta noite? Qual a direção que você está tomando nesta noite? Como estamos nesta noite? Será que estamos sentados à beira do caminho, indeciso? Será que estamos estagnados em algum momento em nossas vidas? É necessário que a semente ela produza em nós. E que essa semente ela não venha apenas cair no solo do nosso coração morrer, mas que ela venha germinar dentro de nós. E essa semente é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Cristo para nossas vidas. Por isso que no final da mensagem diz: olha, quem tem ouvidos, ouça. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir vem pelo quê? Pela palavra de Deus.
temos que ter essa fé depositada em nosso coração. Porque eu te digo que momentos difíceis, eles não vão deixar jamais de existir em nossas vidas. Aleluia. Mas a gente tem que ter a certeza e convicção que aquele que plantou a boa semente em nós, ele vai frutificar. Quero te dizer nesta noite, a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Se Deus ele tem promessa para ti, eu creio que vai se cumprir. Essa esperança que temos que nos agarrar. A beira do caminho pode ser também a indecisão. E a palavra do Senhor vai falar de um jovem rico, que ele estava alegre. Ele perguntou: bom mestre, o que eu posso fazer para que eu venha ganhar o reino dos céus? O Senhor diz: olha, honra teu pai e a tua mãe. Ele disse: não, mas tudo isso eu tenho guardado. Aí o Senhor Jesus diz: olha, uma coisa te falta, vende tudo que tens e dê aos pobres. E a palavra do Senhor vai dizer que o jovem rico ele se entristeceu. E sabe por que ele se entristeceu? Porque naquele exato momento, a riqueza que ele possuía foi impedimento de seguir Jesus. E faltou o principal. A palavra do Senhor vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Primeiro ele não amou a Deus, porque ele também não estava amando o próximo. Porque se ele amasse a Deus, certamente o amor de Deus que estava nele, o amor dele em Deus, na verdade, refletia sobre o outro. Porque tudo aquilo que a gente quer que faça nós, a gente tem que fazer o outro. E naquele momento foi um momento de indecisão. Mas aí ele decidiu, ele foi embora, ele fez a escolha dele. A palavra não vai dizer que ele veio, vendeu e deu. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi embora, se entristeceu. Mas também, pode ser também essa semente à beira do caminho, uma pessoa que está fora da vontade de Deus. Não está dando ouvido à voz do Senhor, assim como Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que Jonas, ele se levanta, Ele até se levanta, mas só que não foi para fazer a vontade de Deus. E nesta noite, quantos de nós se levantamos, mas não fazemos a vontade de Deus? Quantos de nós estamos ainda fugindo da vontade, do verdadeiro centro da vontade de Deus? E a palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas fugiu. Ele não foi fazer a vontade de Deus até um certo determinado momento. Aí teve um tempo que o Senhor botou ele à prova, a circunstância a alcançar o Jonas ali, No caso não foi nem a circunstância, foi a desobediência dele, as consequências que vieram. E aí ele achou naquela situação que ele foi parar na barriga de um peixe. Mas é nesta noite que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Que a gente venha permitir que a palavra do Senhor, ela cresça em nosso coração e ela dê bons frutos. Como fala a palavra, dos frutos do Espírito Santo. Paciência, amor, longanimidade, Sai a palavra. Isso, minha gente, me ajuda. Essa palavra aí é a mansidão. Mas também, à beira do caminho, às vezes a gente ainda tem oportunidade. Porque alguém pode pregar o Evangelho e a gente ouvir. E aí a gente entrar pelo caminho. E nessa palavra a gente vai ver que à beira do caminho também havia uma oportunidade. Ainda há uma oportunidade. E a gente vai ver que Bartimeu, o cego de Jericó, ele estava à beira do caminho e ele ouviu que Jesus ia passar. E a palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu começa a gritar. E a multidão diz: olha, cala-te, cala a boca. Mas quanto mais ele ouvia uma palavra negativa, mais ele gritava por Jesus. E sabe por que ele gritava por Jesus? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava já saindo de Jericó. Então poderia ser que Bartimeu não tivesse a oportunidade de se encontrar com aquele que tem poder de abrir os olhos do cego. E nessa noite nós temos a oportunidade
os olhos da nossa cegueira espiritual. Jesus, Ele pode abrir os nossos olhos espirituais nesta noite. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse momento Ele grita, e aí o Senhor manda chamar, e os discípulos dizem, olha, levanta-se, né? Anima-te, porque o Mestre está chamando. Então Jesus, Ele está chamando. E quando tem alguém pregando a palavra do Evangelho, significa que a boca de Deus que está chamando. O Mestre chama. Por isso que o semeador saiu a semear. E depois a gente vai entender quem é esse semeador. E Bartimeu foi curado. E ele seguiu Jesus. Então é necessário nós abrir os nossos olhos, tirar a cegueira espiritual da nossa vida, da nossa alma e seguir Jesus. Eu quero te dizer que em meio à dificuldade, em meio ainda à escuridão que se encontra na penumbra da nossa alma, há uma luz que clareia todas elas. E essa luz se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, o mundo vive em densas trevas, mas houve-se uma luz. E que luz era essa? O próprio Cristo para a humanidade. Porque o homem estava perdido, o homem estava sem direção, o homem andava cego. Mas Jesus, além de se estabelecer o próprio caminho, Ele é a luz que ilumina. Então essa semente que caiu à beira do caminho. Por isso que é necessário nós sempre pedir Jesus Cristo para iluminar a nossa vida. Momentos difíceis virá, mas Deus, Ele, em todos os momentos, Ele não deixará de ser Deus. Coisas vêm para tentar nos impedir. As coisas, elas não podem nos impedir. E coisas ruins não vão deixar de acontecer nas nossas vidas, porque estamos na presença de Deus. Não, eles virão. A palavra do Senhor vai dizer, da casa sobre a rocha. A tempestade, ela veio para as duas casas. Tanto para quem estava na areia, quer dizer o mundo, e tanto para quem estava na rocha, que é o Cristo Jesus. Mas a gente vê a diferença. Porque quando o vento sopra e bate as águas sobre aquela casa, a casa ela não caiu. Sabe por que ela não caiu? Porque ela permaneceu firme na rocha que se chama Cristo Jesus. E a palavra continua. A outra semente, a semente que foi semeada, a palavra do Senhor vai dizer que ela caiu em meio às pedras. Aquela palavra, ela caiu em meio às pedras, a dificuldade. Estava a dificuldade ali. Aquela pessoa, no momento, ela recebeu com alegria. Mas estava tão rasa a palavra dela, porque Tiago fala assim, olha, não sede só ouvinte, mas também o quê? Praticante. Então não cabe a nós só ouvir a palavra, mas temos que praticar a palavra. E o que é praticar a palavra? Nós temos que ter essa leitura todos os dias. Todos os dias nós temos que meditar no versículo da Bíblia, mesmo que seja um versículo, para que a gente passe o dia com aquele versículo meditando, e aquela palavra que nos dá direção. Aquela palavra que vai nos dar entendimento. Porque a palavra do Senhor é ela que frutifica em nós. Ela que vai desenvolver em nós os dons. Porque os dons, eles são específicos. Eles são específicos, mas são também individual. A palavra, ela produz em mim, a palavra, ela produz em você. Eu posso dar o que eu tenho para você? Você pode dar o que você tem para mim? Não podemos, mas Jesus pode dar para ambas as partes. Então a palavra está no meio das pedras. Então veio o sol e queimou, porque ela não tinha raiz. E a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, Ele é a raiz de Davi. Ele veio da descendência de Davi. Jesus, Ele se apresenta como uma videira que tem os ramos. A palavra do Senhor vai dizer em Daniel, se eu não me engano é Daniel 4, vai falar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve um sonho, que ele era uma árvore muito grande. As suas folhas eram muito belas, os pássaros vinham, se alinhavam nele, os animais silvestres vinham e comia, e aquela árvore sustentava o mundo inteiro. Sabia que ali já se representava a sombra que viria depois a realidade? Porque a realidade é Cristo Jesus.
aquela árvore que dá fruto, aquela árvore que sustenta o mundo, é Jesus Cristo. Aquele que frutifica dentro de nós, o seu Espírito Santo de Deus, é o do próprio Cristo. Então, Jesus já apresentava aquela árvore, só que a árvore que ela foi cortada, a palavra do Senhor vai dizer que ela foi cortada. E a palavra do Senhor também vai dizer que Jesus, ele foi cortado, né? Ele foi lançado ali ao mundo dos mortos. Mas também Jesus é aquela semente que ele morreu. A palavra do Senhor vai dizer, porque se a semente não morrer, não dará frutos. Mas a semente morre. E aí quando ela morre, ela brota e ela dá muitos frutos. Esse é o próprio Cristo em nós, meus amados. E aí tem outra semente. Essa é a mais difícil. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a semente é aquela que cai em meio aos espinhos. Aquela que ela caiu ali, ela foi sufocada pelos espinhos. E quantos de nós somos sufocados pelos espinhos da vida? Quantos de nós, com as dificuldades que muitas vezes quer sufocar aquela semente que está em nós? Muitas vezes a gente está com a semente, quando aqui na verdade a gente tem a semente, e o mundo quer sufocar essa semente dentro de nós, que é a própria palavra de Deus dentro do nosso coração, que o mundo quer sufocar, mas não devemos permitir, não devemos deixar essa semente sufocar dentro de nós, porque a promessa, ela é grande. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ele se apresentou como um cordeiro mudo, ele sofreu todas as dores, e ele diz, olha, estou indo preparar uma morada, mas quando eu voltar, eu vou vos levar para mim mesmo, há um lugar te esperando. Então não permita que essa semente de esperança, de fé, de crer no Senhor Jesus, que ele vai voltar, um dia ele virá novamente para buscar o povo. O mundo não pode sufocar essa semente. A circunstância da vida não pode sufocar a semente de Cristo em nós. Não devemos permitir que os problemas sufoquem a semente de Jesus, que é a palavra. Nós temos que estar enraizados em Jesus, ouvir a palavra do Senhor e permitir que ela floresça, que ela cresça, que ela floresça, dê bons frutos. Porque temos também uma ordenância, que é pregar o Evangelho de Deus. E aí vem a quarta semente, que é o terreno bom, o terreno que recebeu. E ele recebeu, e a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que ele ouviu. Temos que ouvir a palavra, entender a palavra e dar frutos. Você sabe por que aconteceu com as outras sementes? Que elas não conseguiram. Porque elas, no momento até elas receberam, elas ouviram. Ou talvez elas escutaram, talvez elas escutaram, não ouviram. Porque a semente ela não produziu, ela morreu. Então depois que eu ouço a voz de Deus, eu compreendo a voz dele. O que Deus quer que a gente faça? Pregar o Evangelho a todas as criaturas. E quem crê nele será salvo. Isso é uma ordenança para nós. Eu ouvi, eu compreendi e agora eu pratico. Eu vou gerar frutos. Eu vou fazer, mas não é o fruto em mim. É o fruto do Espírito Santo que tem esse poder. Porque quem tem esse poder de convencer o mundo, esse, graças a Deus, não é o meu nem o seu papel, mas sim do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, olha, um plantou, um regou, mas o crescimento veio de Deus. Às vezes um está plantando, às vezes o outro está regando, mas quem tem o poder de fazer crescer essa semente é o Espírito Santo de Deus, que convence o mundo. E aí a gente tem uma palavra que é muito, se vocês observarem, ela é muito forte, que a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava ali lavando os pés do discípulo, e Jesus vai lavar os pés de Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro diz assim, Senhor, nunca o Senhor me lavará os meus pés. Aí o Senhor fala para Pedro, Pedro, o que eu faço agora, você não entende, quer dizer, você não compreende, mas entenderá.
E aí você vai ver que Pedro ainda não tinha compreendido. Mas tudo bem. Pedro disse: olha, Senhor, não lava tão só meus pés, mas lava minha cabeça, meu corpo inteiro. Pedro tinha entendido? Não, Pedro não tinha entendido. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chega no momento que Jesus é levado, o que é que Pedro faz? Pedro nega Jesus. Aí a mulher chega: mas aquele não estava com você, não estava aí? Não, mulher, estou falando com uma doida. Eu não estava. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas aí quando chega, Jesus é morto, Jesus é ressuscitado, ele encontra Pedro novamente. Pedro reconhece que é Jesus e vai até Jesus. Chega lá, Jesus está com peixe nas brasas, um pão. E aí Jesus entra no diálogo com Pedro. E Jesus ele faz a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: olha, apacenta os meus cordeiros, né? Apacenta o meu rebanho. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro ele se entristece com aquela pergunta do Senhor. Senhor, tu conhece, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus ele foi atrás de Pedro para que Pedro não fosse condenado. Porque Pedro ele negou Jesus por 3 vezes. E a palavra do Senhor vai dizer: aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante o Pai. Mas a partir do momento que Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Pela 3ª vez, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Aí entra a palavra. A palavra fala em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para iluminar o meu caminho. Pedro entendeu, Pedro ouviu, Pedro compreendeu o que Jesus estava fazendo. Ali era um ritual, mas ali também já falava em Salmo. É a palavra que tem que lavar o homem. E aí então Pedro, ele confessou. Por que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Então Pedro, além de ser perdoado por Jesus, mas ele também tinha que fazer uma declaração, porque ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele compreendeu nesse momento a palavra. E nessa noite a palavra para o meu e para o teu coração nesta noite: até aqui a mão do Senhor conduziu. O que passar disso já não é dele, é procedência do mal, né? Então nesta noite eu agradeço a minha rica oportunidade. Gostaria de fazer uma oração nesta noite em nome de Jesus Cristo.